Hoje nós iremos falar sobre os segredos da pós-graduação. Boa noite, Raquel, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Com bastante frio aqui. Imagina, tudo Curitiba. Bem. Curitiba deve estar muito frio mesmo, né? Deve estar uns 10 graus agora. Isso porque nem estamos no inverno, né? Raquel, eu tenho recebido alguns questionamentos de alunos sobre a pós-graduação. Nós temos vários alunos da graduação que têm interesse em continuar os estudos na vida acadêmica após a graduação, né? Mas eles ainda não sabem direito como é que funciona e quais as definições, o que seria a pós-graduação de fato, como é a vida na pós-graduação, quais as dificuldades existentes neste meio acadêmico. Qual a diferença entre os programas stricto sensu e os programas lato sensu? Então, o lato sensu, normalmente são aqueles cursos que a gente faz de MBA, algumas especializações, cursos de extensão, são cursos mais abrangentes, né? Eles não são tão focados para alguma pesquisa, né? Algum estudo científico. Então, ele é muito mais amplo ali, muito mais genérico para você, e ele te dá um certificado, né? Ele não te dá um diploma. Então, são cursos, geralmente, que você faz em 1 ano e meio, 2 anos, depende, né, do curso que você está fazendo, da área. Muitas vezes não tem incentivo, né? Então, você não tem bolsa de estudos, nem nada, né? Geralmente, você faz em faculdades particulares, ou quando você faz numa faculdade, numa universidade, por exemplo, como a USP, ainda assim são cursos pagos, né? Então, é totalmente diferente de quando a gente está falando de um mestrado e doutorado, né? E dentro dessa categoria de programas lato sensu, né, que nós já falamos, as diferenças, nós temos também a especialização e os MBA, que é Master of Business Administration. A diferença básica entre especialização e MBA é que o MBA ele é mais voltado para práticas empresariais, para a formação de executivo. Apesar do nome ser mestre em administração e negócios ou administração empresarial, não é o grau ou título de mestrado que o programa stricto sensu te possibilita. Tá? Então, na nomenclatura, vem como mestre, né, que faz parte aí da sigla MBA, no entanto, não está relacionado com a titulação de mestre que um mestrado te proporciona. Já uma especialização, ela está mais voltada para as práticas de pesquisa, as práticas acadêmicas, né? Então, já não está mais tão relacionada às questões empresariais para a formação na área de gestão, que é a área de administração. O mestrado e doutorado ele te dá, que é o stricto sensu, ele te dá continuidade ali, né, da área acadêmica, né, então você vai ganhar seu título maior ali, o máximo que você pode ganhar, que é um título de doutor, né, então, e é um título, né, um diploma que você tem, não um certificado, né. Então, basicamente, a diferença é que os cursos de especialização, eles te oferecem, que são os lato sensu, te oferecem um certificado, e eles são de menor duração, e de stricto sensu, seria, ao final do curso, receberiam um diploma, né? E seria possível passar direto um aluno, ele conseguir ingressar direto da graduação para o doutorado? É possível isso? Depende do programa de pós-graduação onde você se matricula, né? A maioria, assim, eu acho que é até melhor você fazer um mestrado, mas é possível, tem gente que começa no mestrado e aí no dia da sua qualificação, depois a gente vai explicar o que seria essa qualificação, mas seria basicamente a apresentação do seu trabalho ali, né? O andamento do seu trabalho na metade do curso. Ou num tempo determinado, isso também muda a regra é uma regra que muda conforme o departamento, a faculdade, onde você faz, então, e aí você consegue pular, então você inicia pelo mestrado e depois você vai para o doutorado,
E sim, é possível fazer o doutorado direto, mas isso você tem que estar muito preparado. Geralmente são pessoas que até fizeram uma iniciação científica na faculdade, né, durante a graduação, foi lá, fez como se fosse um estágio num laboratório chamado de iniciação científica, com projeto, com bolsa, mas isso, assim, vai depender muito da relação que você vai ter no primeiro contato com o seu orientador, vai depender da regra do departamento. Enfim, é uma coisa que tem que ser conversado muito antes para você não se enganar. Eu não aconselho, assim, a menos que você já tenha feito uma iniciação científica, eu não aconselho fazer um doutorado direto. Eu aconselho realmente começar o mestrado e conversar antes, ver se tem essa possibilidade de você, a partir do momento que você qualificar o seu trabalho, o seu projeto de mestrado, se já não pode se matricular, transferir isso já como um projeto de doutorado. E aí você vai ficar mais 5 anos ali, né? Então, se você iria fazer 4 anos de doutorado, você vai fazer 5, porque na verdade você já fez 1 ano de mestrado, mais os 4 anos do doutorado, né? Então, no total ficam 5 anos, né? As exigências, vai aparecer As exigências para se fazer um programa de pós-graduação é a graduação. Então, muita gente me pergunta, né, como que faz para você entrar num programa de pós-graduação, qual é a primeira coisa que tem que fazer, o que eu tenho que procurar, né, a gente às vezes fica meio perdido nisso, né, apesar de ter internet aí, só que às vezes você fica assim, mas o que eu falo, com quem eu falo, onde que eu vou, assim, né, você imagina entrar assim, entrei no campus ali da universidade, o que eu faço, para onde que eu vou, quem que eu procuro, né? Por exemplo, você, Poliana, o que você fez, assim, quando você teve vontade de fazer o mestrado, né? Até porque você fez em outra faculdade, né? Então, como que foi, assim, o que você buscou primeiro, né? Assim, o que te deu a luz para você ir lá e ir atrás do seu orientador? Bom, os passos que eu segui foram os seguintes. Primeiro, eu fiz uma busca sobre as minhas áreas de interesse na época e os programas de pós-graduação existentes. Aqui em Cuiabá não existia a pós-graduação que eu gostaria de fazer, a área que eu gostaria de fazer o mestrado. Então, eu procurei a engenharia de produção, que é o que eu gostaria de fazer na época, que é o que eu tinha vontade de fazer, e comecei a fazer uma busca em São Paulo, capital, qual o local em que eu conseguiria, né, cursar essa pós-graduação. Então, eu encontrei a Universidade 9 de Julho, que tinha esse programa de pós-graduação de engenharia de produção, tá? E entre as áreas de concentração, porque todo programa de pós-graduação, ele tem as suas áreas de concentração e as linhas de pesquisa. Existia lá de desenvolvimento de novos produtos, que é uma das áreas que eu gosto muito, gostava muito na época, continuo gostando. Um dos outros fatores que também levaram, né, que contribuíram muito para eu ir atrás desta universidade, foi o fato de que, apesar dela ser particular, a Universidade 9 de Julho, na época, ela não cobrava nenhuma mensalidade e ainda tinha possibilidade de bolsa. Então, foi um dos diferenciais, tá? A questão da gratuidade, porque eu não teria condições de pagar a mensalidade de um mestrado, que obviamente é muito caro. Eu verifiquei a linha de pesquisa, me identifiquei, e dentro dessas linhas de pesquisa, eu procurei o nome dos professores e comecei a olhar o currículo Lattes desses professores. Então, eu fiz uma busca para ver qual o professor, qual o docente que mais se enquadraria à minha área de formação, que é a área de tecnologia de alimentos, que é a área de alimentos. E eu encontrei lá o professor José Carlos Curvelo Santana, que foi o meu orientador depois, aí, inclusive foi um ótimo orientador. Bom, a partir daí, entrei em contato com o professor.
e falei sobre o meu desejo de cursar a pós-graduação. Então, eu acho que entrar em contato com o docente, você fazer uma pesquisa do currículo dos professores que trabalham, já é um grande passo para você entrar na pós-graduação. A partir daí, né, nós conversamos e vi que realmente tinha uma afinidade na linha de pesquisa com a minha área de formação. Então, eu elaborei um pré-projeto, que é uma das coisas, um dos itens que é necessário para você entrar na pós-graduação, né, no mestrado ou doutorado. É um pré-projeto de pesquisa. Lógico que isso vai variar de programa para programa, de universidade para universidade. E, além desse pré-projeto, todo esse pré-projeto, eu também precisaria fazer uma prova escrita. Uma prova escrita sobre a engenharia de produção e uma prova de inglês. Olha só, então eu passei primeiro prova de inglês, depois uma prova escrita da área de engenharia de produção. Eu lembro que na época eu até comprei um livro de engenharia de produção e tenho esse livro até hoje. Eu tive que ler o livro e me inteirar mais sobre o assunto, porque eu sabia que eu ia passar por uma avaliação. E fizemos também uma entrevista com base no pré-projeto, tá? E essas entrevistas, normalmente, eles sabatinam a gente, né? Enchem a gente de perguntas. Então, você tem que estar com o seu pré-projeto, assim, na ponta da língua. E feito tudo isso, né? Aprovado, né? Você está dentro do programa de pós-graduação. Então, foram esses os passos para eu conseguir entrar no mestrado. No doutorado, não foi tão diferente disso. O doutorado foi realizado na Universidade de São Paulo, na USP, e a primeira coisa que eu fiz também foi buscar a universidade, procurar os programas de pós-graduação na área de alimentos. Encontrei lá no programa de tecnologia bioquímica farmacêutica, né, Raquel? E encontrei a área de concentração. Olha só, o programa, olha o nome do programa, tecnologia bioquímica farmacêutica. Aparentemente, se uma pessoa for só olhar o nome do programa geral, ela já vai embora, não vai ver do que é que se trata, né? Mas aí, você olhando lá as linhas de pesquisa, né, a área de concentração, lá tinha a área de concentração, que era tecnologia de alimentos. Então, busquei também os currículos dos professores. Mentira, não busquei dessa vez, eu queria o primeiro que aparecesse ia. Eu fui até a Universidade de São Paulo. O coordenador do curso, ele me indicou alguns professores para que eu procurasse e conversasse com esses professores para ver a disponibilidade deles, né? E verificar ali a área de pesquisa desses professores. Então, eu conversei com os professores, né? E fiz um pré-projeto também, fiz uma prova de inglês, na cultura inglesa, onde eu não passei na prova na primeira vez. Sério? A primeira eu não passei na segunda. Porque eu era péssima em inglês, continuo sendo, tá? Mas o que eu fiz, então, para remediar essa situação? Eu fui fazer um curso de inglês na WhatsApp na época. Então, eu fiz o curso de inglês especificamente para poder fazer a prova da USP, para entrar na USP. Porque porque a prova de inglês da USP, ela tinha, para doutorado, para nível de doutorado, ela tinha o listening. Então, você tinha que colocar o fone e você escutava em inglês, tá? E você tinha que responder por escrito. Então, a pergunta você tinha que entender muito bem para você poder responder por escrito em inglês também. Então, aí tinha essa questão, né? Então, para mim, sempre eles falam muito rápido em inglês. Eles tinham que falar mais devagar, né? Porque a gente não entende direito.
E aí eu tive que fazer um curso de inglês para poder entrar na USP. Depois disso, tá? Graças a Deus, na segunda prova passei. E aí fiz a prova escrita. A prova escrita foi com base nas referências bibliográficas do meu projeto. Então, o meu projeto de pesquisa tinha lá uma porção de referências bibliográficas. O que eles fizeram? Eles tiraram um dos artigos que eu coloquei na minha referência, eles tiraram as perguntas daquele artigo. Ou seja, todas as referências bibliográficas que eu coloquei no meu projeto de pesquisa, eu tinha que saber tudo sobre aqueles artigos que eu usei. Tá? Então, era uma prova também, uma forma de avaliar se realmente você leu aqueles artigos que você está usando como referência para o seu pré-projeto. Depois dessa prova escrita, aí nós vamos para a sabatina, que é a entrevista, com o seu pré-projetinho lá embaixo do braço, né? Você vai para lá para a entrevista, põe o projeto aqui, vai para a entrevista e tá lá 3 professores, né? 3 professores para te fazer várias perguntas de como é que você vai realizar esse trabalho, você acha que você consegue terminar em tempo hábil, ou te fazem perguntas específicas do projeto. No caso, me perguntaram sobre a análise sensorial, que tinha análise sensorial também, e uma das professoras era especialista nisso, né? A Saad. Então, ela me fez perguntas sobre a metodologia da análise sensorial, e eu não lembro especificamente qual foi a pergunta, mas aí eu respondi, não sei se, né? Acho que foi satisfatório, porque eu passei, né? Mas, basicamente, foi isso, Raquel. Né? Então, eu passei por esses processos seletivos e consegui entrar na Universidade de São Paulo para poder fazer o doutorado. Mas nada na vida da gente é fácil, né? Tudo a gente tem que se esforçar, tem que correr atrás. Mas e você, Raquel? Como é que foi o seu processo para conseguir entrar na pós-graduação? Lá, como é que foi sua visão lá quando você estava terminando a graduação? Você já sabia que você queria fazer o mestrado? Ou foi algo inesperado? Ou, enfim, antes de terminar a graduação, você já pensava um pouquinho nisso? Como que foi? Então, não pensava. Quando eu fiz minha graduação, assim como você, eu sou tecnóloga, então fiz uma faculdade ali que, para mim, eu achava que ia ser muito pouco, né? Porque é um curso de tecnóloga, né? Você tá entre um técnico e entre um engenheiro, né? E aí você fica meio assim, né? Um engenheiro de alimentos, eu diria. Bom, preciso dar um upgrade aqui na minha formação, porque eu sempre achei que só um curso de tecnólogo ali não ia resolver muita coisa para eu conseguir um emprego numa empresa legalzinha e tudo mais. Então, assim, no primeiro momento eu não pensei em fazer mestrado e doutorado, eu fiz um curso de especialização, fiz um lato sensu na Universidade de São Judas Tadeu, em São Paulo, e era um curso de 1 ano e meio, todo sábado. Então, era um curso bastante puxado, assim, porque era sábado o dia inteiro e era bem séria mesmo a faculdade, a universidade, né? Então, a gente começava 8 horas da manhã e ia até as 4:30 da tarde, só com um intervalo ali na hora do almoço, um intervalinho, assim, entre uma matéria e outra, mas era bem puxado, assim, então... E eu fiz baseado num trabalho que eu já estava trabalhando na indústria, né? Então, estava trabalhando como auxiliar de qualidade numa empresa de panificação, e aí eu resolvi fazer esse lato sensu na área de gestão de qualidade de alimentos. E aí foi onde me deu o start, foi quando eu já estava terminando a especialização. Eu já estava também um pouco cansada de trabalhar na empresa onde eu estava, por conta do horário que eu fazia lá. Minha carga horária era do período da tarde até até o noturno, assim, quase até 11 e pouco da noite, assim, 11:30, mais ou menos. Estava bastante puxado. Uma colega estava fazendo mestrado, uma colega não, minha melhor amiga estava fazendo mestrado nessa época. Ela é bióloga, fazia mestrado no Instituto de Pesca, lá no Parque da Água Branca. Então, não tinha nada a ver, assim, com a minha área.
Mas eu via ela estudando, ela viajava para congressos e fazia um monte de... viajava até fora do país, assim, eu falava assim, poxa vida, e ela ganhava bolsa de estudos, né, e eu ficava assim, poxa, eu comparei, né, o valor da minha bolsa, aliás, o valor do meu salário com o valor da bolsa, falei, tá praticamente o mesmo, né, com a diferença que não vão descontar nada, né, na minha inocência ali, eu achando, não vão descontar nada, vou ganhar o valor líquido ali, que seria praticamente o mesmo valor do meu salário. Mas, e aí eu conversando com ela falou assim, vai atrás, né? De vez em quando eu ia atrás, assim, para fazer iniciação científica, né? Ainda quando eu estava na faculdade. E eu entrava lá no site e aí você começa a fazer a busca, né? Você fala assim, bom, quero fazer na USP, né? Porque o meu sonho sempre foi entrar na USP, fazer graduação na USP, fiz cursinho só para entrar na bendita USP, eu não passei, então eu tinha essa frustração também de nunca ter estudado lá. Eu falei assim, não, pelo menos o mestrado eu vou fazer lá. E na faculdade, lá na Oswaldo Cruz, como o curso era de tecnólogo, acho que o escopo ali do curso era voltado para a indústria. Então, os trabalhos de campo que a gente fazia era sempre indústria, né? Então a gente visitou bastante indústrias durante o curso, quando dava, né? Quando eu também conseguia ir, mas era totalmente voltado para o trabalho, né? Sempre estavam surgindo vagas de estágio nas empresas, assim, dificilmente eles divulgavam iniciação científica, né, para a gente ingressar na área acadêmica, porque o foco do curso era esse, né, era ter um profissional ali mais qualificado que um técnico, né, com uma formação, uma formação, uma graduação, mas eles querem pegar esse profissional, eles querem pegar esse cara que está se formando, né, e colocar dentro da empresa, né, colocar dentro das empresas ali, né? O foco da faculdade era esse, então demorou um pouquinho, assim, mas eu tinha, no fundo eu tinha vontade de fazer iniciação científica, mas lá não tinha tanto incentivo na Oswaldo Cruz, então eu falei, bom, vou ter que buscar a USP, né. E como eu sempre tive essa coisa assim, não passei na FUVEST, não sei o que, então eu queria entrar na USP de qualquer forma. Os cursos estavam voltados da área de tecnologia de alimentos, eles estavam dentro da faculdade de farmácia. Então, eu entrei no site e comecei a buscar as linhas de pesquisa, né? O caminho é sempre o mesmo. E até que eu cheguei ali, né, achei estranho, né, mas estava lá o programa de tecnologia bioquímico farmacêutica, e tinha ali tecnologia de alimentos, e aí quando você faz a busca dos professores, dos orientadores, você vai abrindo o Lattes de cada um, porque eu acho que é o básico, né, todo mundo faz isso, você tem que fazer isso, você tem que abrir o Lattes do pesquisador, senão você não sabe o que ele pesquisa, você não sabe o que ele faz. E aí eu me encantei pela linha de pesquisa que nós fizemos, porque tinha lá a orientadora trabalhava com vários produtos ali que seria a base gordurosa, né, e era uma das coisas que eu estava trabalhando na monografia da pós-graduação. O meu tema da pós-graduação, da monografia, era substituto de gordura para carnes, ou para produtos cárneos, né? E quando eu bati o olho, eu vi lá, tal substituição de gordura em produtos de panificação e tudo mais, e eu trabalhava em fábrica de pães e bolos, e aí juntou substituto de gordura com pães e bolos, dei match na hora ali. Aí eu falei, a prova baseada ali no seu pré-projeto. Então você pensa, bom, se eu já vou ter que fazer o pré-projeto, então eu vou saber fazer a prova, né? E a prova de inglês é igual para todo mundo. Se você não tem nenhum certificado IELTS, se você não tem um TOEFL, se você não tem nenhum outro certificado Cambridge, sei lá, você tem que fazer a prova para você ser certificado. E no caso, a Faculdade de Ciências Farmacêuticas tinha, pelo menos na época, hoje em dia não sei mais, mas tinha um convênio com a cultura inglesa, e você ia lá na escola, agendava o horário da prova,
e fazer a prova, né? Quando eu fiz o mestrado, não tinha o tal do listening, que a Poliana teve que se submeter. Mas era assim, uma prova escrita ali, prova escrita não, era uma prova de testes, e era um pouquinho difícil, porque eles colocavam textos da área que você estava fazendo ali, né, do seu departamento, então não tinha texto, assim, de alimentos, eu lembro que eram textos de, assim, muito da área médica, área farmacêutica, sabe, então foi meio tensa a prova de inglês, assim, mas aí eu passei de primeira, mas passei, assim, você tinha que acertar 50% da prova, pelo menos, né, então eu acertei, eu acho que na época 51, assim, deu 52%, mas foi bem em cima, assim, também, não foi uma das melhores, não, mas tá bom, consegui, né, era o suficiente para entrar, então eu lembro que na época eu também tinha entrado, bom, antes de fazer a prova tudo, né, você entra em contato com a orientadora, né, então eu entrei em contato com a orientadora, marcamos uma entrevista para ela me conhecer, né, para eu entender como que era a linha de pesquisa dela, assim, para mim a pós-graduação lá na USP era tudo muito novo, né, então a única noção de pós-graduação que eu tinha era lá da São Judas, mas era um universo completamente diferente. Então, naquele primeiro contato com o orientador, aquele encontrinho ali entre dois apaixonados, né? Então, você fica... De um lado, ela falava muitas coisas assim, né? Com um brilho nos olhos da área de pesquisa. E, do outro lado, eu estava ali querendo entrar na USP de qualquer maneira e estudar, ainda mais uma coisa muito focada ali, meio parecido com o meu trabalho, mas assim, eu estava disposta a sair do trabalho, né, me dedicar 100% ao mestrado, e isso ajuda na hora da entrevista, né, nessa sabatina aí que a Poliana falou. Isso ajuda bastante, porque eles querem um aluno que esteja ali 100% empenhado no projeto, porque eles sabem o quanto é difícil para o aluno, assim, seguir o projeto, fazer, né, muitos desistem no meio do caminho, não é? Porque não é fácil. Então, eles querem... Você falando, Raquel, sobre a USP, né, agora você é de São Paulo, né? Agora você imagina como o pessoal, por exemplo, né, que eu sou do Mato Grosso, como nós vemos a Universidade de São Paulo. Então, para mim também era algo assim que eu achava que era inatingível. Eu achava que era inatingível conseguir estudar na Universidade de São Paulo. E é uma das melhores universidades da América Latina. Era a melhor universidade da América Latina. Agora eu não sei como é que está essa questão do ranking. Mas era um sonho estudar na USP. Então, você vai com muitas expectativas, né, para a universidade, e eu acredito que para muitos, né, que venham do interior, ou que, enfim, são frutos da escola pública, né, e que vejam, assim, essas grandes universidades, não só a USP, mas nós temos diversas universidades no Brasil, extremamente conceituadas, e a gente imagina quando não entendemos, ou, né, quando a gente não entende mesmo o processo, a gente imagina como se fosse algo inatingível, ou como se nós não fôssemos capazes, como se nós não merecêssemos. Mas a partir do momento que a gente sabe o caminho a traçar, a trilhar, a gente vê que não é impossível, né? Que se essas pessoas que estão lá, elas conseguiram, a gente também consegue. Por que eles conseguem e a gente não? Então, basta a gente conhecer o caminho e se esforçar, logicamente, né? A gente tem que pôr a cara e ir atrás. Tem que sair daquela zona de ignorância no sentido de... Porque, assim, a gente, quando fala de universidades públicas, principalmente essas de São Paulo, Unicamp, USP, Unesp, tem tantas outras, as federais espalhadas pelo... Mas mais, assim, em termos de USP e Unicamp, você fica muito com o pensamento atrelado ali no processo do vestibular, né, que realmente o vestibular é muito difícil, né, as pessoas se preparam durante anos, ali ficou o ano inteiro estudando, né, eu mesmo fiz 1000 anos de cursinho e não entrei, não fui nem para a segunda fase, olha que fracasso. Então eu tinha uma frustração enorme, assim, sabe, assim, não, extremamente concorrido, né? É demais. Sim, e eu queria fazer farmácia lá, entendeu? Então,
ter entrado na USP lá para fazer um mestrado, e mesmo sabendo que é outro processo. Lá na faculdade de farmácia. Lá na faculdade de farmácia, e assim, então, eu falei, nossa, eu tô, né, venci na vida aqui agora, né, assim, e eu já não estava muito satisfeita lá no trabalho, não estava tendo um trabalho reconhecido, estava ganhando muito pouco, tinha acabado de fazer a pós-graduação, né, eles não iam aumentar meu salário, assim, da noite para o dia, porque eu tinha acabado de fazer a pós-graduação, então, para mim, casou ali tudo, sabe, tava simplesmente perfeito, encontrei a linha de pesquisa perfeita ali, e é o que eu falei, assim, deu match ali na época, né, eu fiz ali, foi onde eu conheci você, onde a gente se conheceu, né, porque daí, aí já entra uma outra parte que já, né, assim, só finalizando a parte do processo seletivo, então, as etapas foram as mesmas, né, eu fiz a primeira prova de inglês, você sendo aprovado na prova de inglês, daí você pode ir lá na universidade agendar a prova, que seria a prova escrita, né, então, que é o mesmo esquema, também foi baseado em uma referência do projeto, então se você pensa que você vai fazer o projeto e colocar qualquer referência, qualquer coisa para encher linguiça, tome muito cuidado, porque você pode se ferrar numa dessas, se você colocar um baita de um artigo mega, você fala assim, nossa, esse artigo é top, aí beleza, só que aí você não lê o artigo, e aí eles vão fazer pergunta. Só do resumo, né? E pega aí, a parte do resumo e coloca no artigo. E eu lembro exatamente como foi, eles pegaram uma cópia de um artigo, eles tamparam o resumo, eles tamparam a conclusão, deixaram só ali para eu ver introdução, materiais e métodos da discussão, e pediram exatamente para eu, aí eles fizeram algumas perguntas relacionadas ali ao texto, e pediram para eu ali, né, fazer uma resenha ali do que estava sendo falado no artigo, né, então eles tamparam o resumo e a conclusão, e eles queriam que eu meio que escrevesse ali, né, só que isso em cima de perguntas que eles fizeram, e eu lembro que eu fiquei mega nervosa, que eu falei assim, ferrou a vida, porque esse artigo eu não li. Na verdade, assim, não é que eu não tenha lido, mas assim, quando você acaba de entrar nesse meio, você já se depara com o inglês mega afiado ali, que você fala, ferrou, né? Porque é um vocabulário extremamente novo, cheio de jargão ali da área, tudo em inglês. Não se enganem, o artigo é em inglês também. Porque... Eles não vão pegar um artigo em português para você. Porque quando você está montando o seu pré-projeto lá com o seu orientador, né? O orientadora, ele vai orientador? Ele vai te ajudando nesse sentido, tipo, não adianta ficar colocando artiguinho da Cielo ali, de 4, 5 páginas, artigo de revista que não tem... Então, assim, ele vai te... Claro, também não vai falar assim, não vai me colocar um artigo da Nature daí, porque você também não vai conseguir explicar. Então, mas também não pode ser qualquer artigo, né? Não pode ser de qualquer revista, né? Então, tem que ficar ali no meio termo, vamos dizer, né? Buscar um equilíbrio ali. Então, assim, só que na minha inocência, né? Claro, você estuda Raquel, ali, mas... Pode ser informação da Wikipédia? Pode sim, pode. Põe lá pra você ver. Eu falo com meus alunos, entrego artigos para eles lerem, né? Muitos acham ruim, né? Reclamam ali, Tudo isso, se não tivesse lido, aprendido a ler um artigo, interpretar um artigo, ter essa intimidade com artigos científicos, o hábito de leitura, você leva pau no processo seletivo de uma pós-graduação. Bom, e aí na entrevista também eles perguntam em relação a se você está trabalhando, se você está disposto a sair do trabalho para ter dedicação total, porque se você está trabalhando, você não pode receber a bolsa, né? Você pode fazer, obviamente, seu mestrado, mas você não pode receber a bolsa, né? Então não pode ter esse vínculo empregatício. E demorou um pouquinho, né, para eu receber a bolsa também, não foi logo de cara, demorou uns 3, 4 meses.